Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Costa e estou aqui neste vídeo para fazer a apresentação do texto da unidade 2, Pesquisar na Cybercultura, a educação online como contexto. Lembrando que todos os textos que eu estou apresentando foram retirados integralmente do livro, tá? Então vamos lá. A parte de introdução, que não está no livro como introdução, mas ela vem antes das sessões. O surgimento das TICs vem possibilitando inúmeros mecanismos de processamento, armazenamento e circulação de informação e conhecimentos variados. Isso provocou mudanças radicais nos meios de produção e de desenvolvimento em várias áreas da atividade humana, entre elas transformações dos clássicos processos de comunicação e sociabilidade, como de educação e aprendizagem. Aqui é interessante porque Edmeia Santos destaca comunicação e sociabilidade, educação e aprendizagem. E quando ela fala desses mecanismos de processamento, armazenamento e circulação da informação, ela traz para dentro da educação online as possibilidades que as tecnologias da informação e comunicação trouxeram com seus avanços. Então a gente começa a costurar diversos elementos que vão sendo a base para a apresentação da educação online. Continuando, a relação entre infraestrutura tecnológica e os fenômenos da cybercultura é recursiva e imbricada. O que é isso? Significa que quanto mais a infraestrutura tecnológica avança, mais ela influencia ou ela mais possibilita a cybercultura. Porém, a cybercultura, quanto mais ela produz, mais ela vai exigir da infraestrutura tecnológica. Então, uma coisa retroalimenta a outra. E elas não estão mais separadas. Não dá para você separar. Elas estão juntas. É como se fosse as pernas de uma corda. Se você pega a corda, ela é trançada. Você consegue até separar cada uma dessas pernas da corda. Mas se você olhar a corda como um todo, você não consegue identificar. Ela está ali enrolada uma com a outra. Assim é a cybercultura com a infraestrutura tecnológica que dá a sustentação para a nossa internet atual. Para que o potencial comunicacional e interativo das TICs, das tecnologias da informação e comunicação, não seja subutilizado em educação, é necessário um investimento epistemológico, ou seja, da forma como nós vamos entender o conhecimento, e metodológico em práticas pedagógicas, de ações docentes, como que os professores vão se apropriar e vão estruturar novos conhecimentos, e de pesquisa, que vai permitir trazer para o campo o que está sendo produzido e feito e quais os resultados alcançados, né? Que apresentem conceitos e dispositivos que dialoguem com o potencial sociotécnico da cybercultura. Por que sociotécnico? Porque, como a Edmeia já colocou, a cybercultura é a cultura produzida no cyberespaço. Então, é o cyberespaço, ou seja, o espaço virtual habitado por seres humanos que produz. Então, quando ela fala do potencial sociotécnico, é o potencial das pessoas interagindo por meio das interfaces tecnológicas e aí produzindo dentro da cybercultura. Agora, uma expressão que ela vai usar bastante, e aí até está no título do livro, né? É pesquisa-formação. Durante o texto, o livro, essa pesquisa-formação ela vai sendo subentendida, ela vai sendo construída, o seu significado vai sendo construído, mas eu acho que é importante
trazer neste começo uma definição, mesmo que ela ainda seja algo não definido, algo ainda incipiente, novo, né? Ainda a ser aprofundado, mas só para deixar claro a ideia, por que ela fala de pesquisa-formação. Então aí eu estou trazendo uma citação de uma autora que é referência para Edmeia Santos nesse livro. Tá? Essa autora afirma, que é a Josso, Cristine Josso, afirma que ela, pesquisa-formação, é uma metodologia de investigação ou de pesquisa e de formação. De formação o quê? Docente, formação de professores. Orientada por um projeto de conhecimento coletivo e individual associado a um projeto de formação existencialmente individualizado. Então, para a gente ter essa referência da pesquisa-formação, ela vai trabalhar com formação de professores, olhando para as narrativas, as experiências de vida desses professores, trazendo para a pesquisa daquelas pessoas, daqueles grupos onde esses professores e a pesquisa estão inseridos. Então, é sempre um movimento de formação onde a reflexão ela é um dos pilares. Então, o professor ele produz conhecimento e ele está sendo pesquisado por um pesquisador ou investigado por um pesquisador que contribui de uma maneira coletiva junto com outras pessoas, um grupo onde esse professor está inserido. Porém, a formação ela é extremamente individualizada. Na essência, é o professor que contribui com a sua própria formação dentro do grupo, contribuindo também com a formação das outras pessoas, assim como as outras pessoas contribuem com a formação desse professor. E isso tudo vai gerar o ambiente que a Edmeia Santos utiliza para fundamentar as suas pesquisas, olhando essa pesquisa-formação dentro da educação online, ou no cyberespaço, ou na cybercultura, uma vez que ela entende a educação online como um fenômeno da cybercultura. Então, quando ela fala de pesquisa-formação, ela está falando da formação de professores dentro de um coletivo com uma ação desse professor para a sua própria formação. Então, ele é crítico e ele contribui para a sua própria formação e a das outras pessoas. Então, basicamente, seria isso. Bom, voltando então, né, a gente está ali ainda na introdução, e a Edmeia coloca o seguinte: neste livro, trazemos o conceito da educação online como um evento da cybercultura, e não apenas como uma modalidade de educação à distância ou de EAD. Em muitos textos, a gente vê educação online trazida como sinônimo da educação EAD. Para Edmeia Santos, não é assim. Ela continua: abordamos o conceito de educação online como um fenômeno da cybercultura e tratamos o potencial comunicacional e pedagógico do AVA, do ambiente virtual de aprendizagem, a partir de algumas potencialidades das tecnologias digitais e suas interfaces na promoção de conteúdos e situações de aprendizagens baseadas nos conceitos de interatividade e hipertexto. Então veja como que esse trecho vai dialogar com a pesquisa-formação. Então não é o indivíduo sozinho, não é só o grupo, mas o indivíduo que participa do grupo, tendo como cenário de fundo a cybercultura. E é dentro desse contexto que a Edmeia Santos faz as pesquisas, e para isso ela vai trazendo toda uma fundamentação ou uma construção teórica para entender a educação online. E é interessante como ela trata ambiente virtual de aprendizagem, a gente vai ver daqui a pouquinho, é bem interessante.
Então agora já na seção do texto, a cybercultura e a emergência da educação online. Nesse trecho, vamos lá destacar, né? As tecnologias digitais de informação e comunicação se caracterizam por uma nova forma de materialização. O que é isso, né? A informação que vinha sendo produzida e difundida ao longo da história da humanidade por suportes atômicos, então aí madeira, pedra, papiro, papel, corpo, então de átomos, né, que a gente conseguia pegar, atualmente é circulada pelos bits, códigos digitais universais 0 e 1. Ou seja, houve uma digitalização. As tecnologias da informática associadas às telecomunicações vêm provocando mudanças radicais na sociedade por conta do processo de digitalização. Uma nova revolução emerge, a revolução digital. Então vamos só pensar um pouquinho do que ela está falando aqui, né? Antes, para a gente ter um livro, a gente comprava o livro físico numa biblioteca, numa livraria. Hoje, nós podemos comprar livros digitais. Então, não transita mais o papel, né? Transita os bits que compõem o arquivo digital do livro. E assim vai acontecendo com várias outras mídias, né? Então, por exemplo, para eu assistir uma palestra, eu precisava me deslocar até o lugar onde a palestra estava existindo naquele momento, e eu dependia da figura física da pessoa que estava dando a palestra. Hoje, que aí ela coloca como corpo, né? Hoje eu não tenho essa necessidade. Eu posso acessar a internet e assistir um vídeo de uma palestra que já aconteceu e que a pessoa muitas vezes já até morreu, já até faleceu, né? Mas eu não dependo mais da presença física da pessoa no momento que eu estou consumindo, vamos colocar aqui entre aspas, aquela informação que a pessoa produziu no momento que ela fez a gravação da palestra. Então veja como que isto foi mudando a partir do desenvolvimento tecnológico dessas tecnologias digitais. Então eu tenho todo um emaranhado, uma rede de computadores, de conexões, de pessoas que vão se apropriando desses espaços digitais, produzindo novos conhecimentos e novos suportes para esses conhecimentos. Daí é o que ela fala, que a educação online passa a ser um fenômeno da cybercultura, que é o cyberespaço, de novo, habitado pelos seres humanos que produzem e que consomem essa produção. O cyberespaço surge não só por conta da digitalização, não é por esse processo do que era físico e que passou a ser digital. Evolução da informática e suas interfaces, não é só por conta disso. Própria dos computadores individuais, mas da interconexão de computadores, popularmente conhecido como internet. Então não é só por isso que surgiu o cyberespaço. O cyberespaço é muito mais do que um meio de comunicação ou a mídia. Ele reúne, integra e redimensiona uma infinidade de mídias. Podemos encontrar desde mídias como jornais, revistas, rádio, cinema e TV, bem como uma pluralidade de interfaces. Interfaces é o que nós manipulamos para buscar a informação e para disponibilizar a informação, que permitem comunicações síncronas ao mesmo tempo e assíncronas, que não estão acontecendo ao mesmo tempo. A exemplo dos chats, dos bate-papos, listas, fóruns de discussão e blogs, entre outros. A rede é a palavra de ordem do cyberespaço. Então é aquela interconexão onde os seres humanos, utilizando
ou recorrendo à tecnologia, vão trocar significados e sentidos para suas comunicações. A educação online é o conjunto de ações de ensino e aprendizagem ou atos de currículo mediados por interfaces digitais que potencializam práticas comunicacionais interativas, hipertextuais e em mobilidade. Vamos lembrar que a Edmeia também coloca a ubiquidade da tecnologia. E aqui ela começa a construir essa ideia dos ambientes virtuais ligados à educação online. Os ambientes virtuais agregam uma das características fundantes da internet, a convergência de mídias, ou seja, a capacidade de hibridizar, de misturar e permutar em um mesmo ambiente várias mídias. Então, os ambientes virtuais, eles podem fazer uma convergência de mídias, ou seja, ter textos, vídeos, áudios, imagens, tudo em um lugar só, fornecendo ou facilitando a comunicação e aí a possibilidade de uma construção de conhecimento em rede, onde várias pessoas podem produzir e consumir essas informações. Esses ambientes virtuais envolvem não só um conjunto de interfaces ou de formas de se usar, digitalmente, para a socialização da informação e conteúdos de ensino e aprendizagem, como também e, sobretudo, as interfaces de comunicação síncrona e assíncrona. Ou seja, os ambientes virtuais não servem apenas para colocar conteúdos para o processo de ensino e aprendizagem. Eles servem também para a comunicação. Então, eu tenho conteúdos, informação e comunicação. E ela continua. Conteúdo e comunicação são elementos, de novo, imbricados, então misturados. Não podemos conceber os conteúdos apenas como informações para estudo ou material didático construído previamente ou ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, não podemos negar que conteúdos são gerados a partir do momento em que os interlocutores produzem sentido e significado de interfaces síncronas e assíncronas. E aqui é muito interessante quando ela fala produzem sentidos e significados. Por quê? Não adianta eu ter um material, um conteúdo que para mim não faz sentido e eu, como aprendente, não vou aproveitar aquele material. Muitas vezes, esse produto, esse material, ele não faz um sentido naquele momento, mas por meio da comunicação, seja ela síncrona ou assíncrona, eu vou construindo esses significados e sentidos a partir do diálogo que eu troco com as outras pessoas que estão em rede. Dentro do cyberespaço, então, novamente, somos remetidos à cybercultura, à produção da cultura no cyberespaço. Neste sentido, podemos nos apropriar dessas interfaces produzindo conhecimentos num processo de autoria e co-criação. A gente cria juntos. E aí é bem interessante, porque olha como que ela coloca uma definição para a AVA. Assim concebemos o ambiente virtual de aprendizagem, que é uma organização viva, em que seres humanos e objetos técnicos interagem no processo complexo que se auto-organiza na dialógica de suas redes de conexões. E aí quando a gente às vezes fala, o ambiente virtual Moodle, existe ambientes virtuais muito mais complexos do que o Moodle e muitas vezes não tão formatados quanto o Moodle. Se eu tenho um ambiente virtual onde os seres humanos disponibilizam conteúdos e informações
e usam ali as interfaces para comunicação, e esse ambiente ele promove a aprendizagem, eu tenho então um ambiente virtual de aprendizagem. Por que ele se auto-organiza? Porque nessa rede onde as pessoas co-criam ou criam juntos, todos podem organizar novos materiais, organizar os sentidos para esses materiais, comunicar, serem influenciados e influenciar nesse ambiente. Essas pessoas podem aprender e ensinar coletivamente dentro desse ambiente virtual onde todos aprendem. Daí uma concepção mais ampla do que apenas um Moodle, por exemplo. Agora entrando nas especificidades da educação online como um fenômeno da cybercultura. Nas práticas convencionais de educação à distância, temos a autoaprendizagem. Eu destaquei a autoaprendizagem porque vale a pena a gente firmar em cima disso. O que ela considera a EAD tradicional ou convencional? É que a pessoa vai aprender sozinho. Basicamente seria isso a ideia dela. Veja como ela caracteriza, então. Nas práticas convencionais de EAD, temos a autoaprendizagem como característica fundante. Ou seja, o cursista recebe o material do curso com instruções que envolvem conteúdos e atividades. Elabora sua produção individual, retornando-a via canais de comunicação ao professor tutor. Assim, a aprendizagem é construída e mediada pelo material didático produzido à luz de um desenho instrucional. A instrução é o centro do processo. O sujeito aprende sozinho e em seu tempo, tendo o material didático um papel muito importante. Então, essa é o que ela chama de prática convencional da EAD. Então, a pessoa aprende sozinha a partir do material que foi construído com um propósito didático-pedagógico e enviado para ele. Ele tem que produzir algumas coisas e devolver para o professor tutor. Então, agora ela vai fazer um contraponto com a educação online. O que muda, então, com a educação online? Além da autoaprendizagem, então tudo aquilo que ela já falou anteriormente, uma aprendizagem centrada nos materiais, no seu próprio tempo, né? As interfaces dos ambientes virtuais de aprendizagem permitem a interatividade e a aprendizagem colaborativa. Então veja, sai o foco do conteúdo e do material e passa a vir para as pessoas interagindo e colaborando. Ou seja, além de aprender com o material, o participante aprende na dialógica com outros sujeitos envolvidos, professores, tutores e principalmente outros cursistas. Através de processos de comunicação síncronos e assíncronos, fórum, listas, chats, blogs, webfólio, entre outros. Isso é revolucionário. Inclusive, quebra e transforma o conceito de distância. Se bem apropriado por cursistas e professores, a educação online deixa de ser educação à distância para ser simplesmente educação. Estes são os pontos que eu acho interessantes de destacar antes que você faça a leitura do capítulo. Leia, procure articular essas ideias que eu destaquei aqui com as ideias que o texto trazem para você. Tá ok? Bons estudos e uma ótima semana.